Parece até que para a gente falar sobre livro é necessário tomar um café, né? Talvez para você não, para mim sim, e é isso que faz a graça da vida. E aí, tudo bem? Me chamo Márcio. Nesse canal eu falo sobre livros, sobre escrita, sobre a arte da palavra, seja ela em forma de música, que eu gosto muito de falar sobre letras de música, entendimento das músicas, sobre livros, que é a minha profissão. Eu sou professor de escrita, trabalho com redação de Enem, vestibulares, concursos e também trabalho com escrita criativa. Nesse canal eu falo sobre isso, falo também sobre livros. Então você vai ver que existem muitos e muitos vídeos sobre livros e sobre textos e sobre escritos no geral. Tudo que eu vou lendo e vou lembrando e vou escrevendo e vou tendo ideias e vou aprendendo e vou, enfim, tudo sobre livros. Hoje eu vou falar sobre Rubem Fonseca. Rubem Fonseca é o maior escritor dentro da minha cabeça. É o escritor que eu mais gosto. Eu não tenho essa pretensão de maior do Brasil, maior do mundo, maior não sei das quantas. Eu acho que nenhum escritor é o melhor porque é uma questão muito pessoal, tá? Tem gente que acha o Machado de Assis o maior de todos, tem gente que acha o Graciliano Ramos o maior de todos, tem gente que acha o Drummond o maior de todos. Então não existe o eu acho, né? Existe o gosto. Rubem Fonseca, para mim, é o que eu mais gosto de todos. Foi o escritor que eu comecei a ler em 2005 e até hoje tem 20 anos. E nesse processo todo de Rubem Fonseca, eu escrevi um livro sobre o Rubem Fonseca, a obra do Rubem Fonseca. Vou te mostrar aqui, ó. Esse livro eu escrevi baseado nas minhas leituras de Rubem Fonseca. Se você quiser adquirir, eu vou deixar o contato aqui embaixo. Chama Afinal, quem é esse tal Rubem Fonseca? Que é uma brincadeira que eu fiz sobre ele não dar entrevista, ele ser essa pessoa, né, reservada. E dentro dessa reserva toda, o que me chamou muito a atenção foi a coerência dele, porque ele decidiu que não daria entrevista, não falaria com jornalistas, essas coisas todas, e ele manteve isso. Todo o processo, né, quando ele esteve lá em cima vendendo vários e vários livros ali nos anos 70, 80, no início dos anos 90, ele ainda era um cara que vendia muito livro em lançamentos. Nos anos 2000 para frente ali já tinha um burburinho de que ele já não vendia tanto e tal, mas isso não interessa, tá? O que eu vou falar hoje, né, além de mostrar esse meu gosto pelo Rubem Fonseca, eu vou indicar dois livros para você que está começando ou vai começar na obra do Rubem Fonseca. Eu vou sair do óbvio, tá? Eu já te falo isso de cara. Nos contos eu vou sair do óbvio, que provavelmente vão te falar sobre Cobrador, Feliz Ano Novo, mas eu vou trazer esse aqui, ó. Romance Negro e Outras Histórias. Cara, eu sou fascinado por esse livro e eu tenho essa edição mais nova. A edição antiga eu não tenho, eu li umas 5 vezes já, eu acho, não sei. Mas eu não tenho a edição antiga, eu tenho essa. E o romance, eu vou falar um romance mais óbvio, mas ele é assim, o melhor para você começar no Rubem Fonseca, tá? Romance Negro e Outras Histórias. Por que esse livro, para mim, é um livro assim fenomenal e que você pode ter facilidade de conhecer o Rubem Fonseca? Aqui, o Rubem Fonseca ele estava voltando para os contos. Ele é um livro de 94, tá? 92 está escrito aqui, ó. Copyright 92, é 92 mesmo, confundi, tá? E foi logo depois que ele saiu de uma sessão de romances. Então, nos anos 80, o Rubem Fonseca começou a publicar romance. Então, ele publicou A Grande Arte, Vastas Emoções, Buffy Spallanzani. Chegou nos anos 90, ele publicou o que eu vou indicar para vocês, que é o Agosto. Pegou aí? Agosto? Agosto é um clássico do Rubem Fonseca, com ele vivo ainda, né? Um escritor que criou um clássico ainda em vida, tamanha sua grandeza.
E aí, depois do Agosto, ele publicou este livro aqui de contos e depois ele publicou o Selvagem da Ópera, que é um outro romance. E aí depois ele voltou para o conto. Então, nesse meio tempo, ele publicou muito romance e trouxe um livro de contos. Eu adoro esse livro aqui porque ele mudou um pouco o direcionamento que ele tinha dos contos. Para quem já conhece o Rubem Fonseca, ou conhece as obras mais conhecidas do Rubem Fonseca, sabe que ele falava muito sobre violência urbana, sexualidade. Então, se você tem esses dois aqui, ó, Feliz Ano Novo, Já Caiu o Vestibular da USP e O Cobrador. São dois livros que ele explora muito a violência urbana e esses dois livros ele fez um salto assim de venda, de conhecimento, de chegar no grande público muito grande. Então, de repente, ele virou o escritor da violência, aquela coisa toda. E quando ele vem aqui, ó, ele não é mais aquele escritor que todo mundo queria que ele fosse, que é uma característica do Rubem Fonseca, né? Ele está sempre fazendo um livro diferente do outro. Então, por exemplo, o primeiro conto aqui foi assim, para mim foi matador o dia que eu vi, chama A Arte de Andar nas Ruas do Rio de Janeiro. É sobre uma pessoa que ganha na loteria, aluga um sobradinho no Rio de Janeiro, que tem uma claraboia, ele fala muito dessa claraboia. Para quem é entendido de Rubem Fonseca, quem conhece bem ele, sabe que quando ele era criancinha, que ele foi embora de Juiz de Fora com os pais dele, foi para o Rio de Janeiro, ele já falou isso em livros e em outras coisas, que ele ficava num sobrado no centro, e aí tinha uma claraboia, e ele ficava lá olhando aquela claraboia. Então, ele fez a relação disso, e aí ele colocou a ideia de que o cara ganhou na loteria, pegou um dinheirinho lá e fez umas economias que ele conseguiria passar o resto da vida caminhando pela rua e escrevendo um livro à noite. E o curioso é que este livro aqui, ele vem logo após a aposentadoria do Rubem Fonseca. Então, quem gosta dessas teorias, começa a falar que era ele, ao invés de estar ganhando na loteria, ele aposentou e essa aposentadoria fez com que ele ficasse livre para caminhar, que era uma paixão da vida dele, e escrever literatura, que obviamente era a segunda ou a maior paixão da vida dele. Então, olha que interessante. E aí esse camarada ele vai fazer uma volta, ele vai passando pelo centro do Rio de Janeiro, vai fazendo discussões, vai falando isso. Aí ele vai começar a ensinar a puta a ler, que é uma coisa que é muito recorrente na obra do Rubem Fonseca. E ele vai entrar nas igrejas e ele vai discutir o povo do centro do Rio de Janeiro, os mendigos. E dentro disso tem uma parte aqui que o mendigo fala que está vindo muita gente para um congresso que vai ter e estão querendo esconder os mendigos na rua. E isso é uma referência à Eco 92, quando teve a primeira reunião climática no Rio de Janeiro, chamado Eco 92. Tá aqui, ó. Tá o Rubem Fonseca mostrando a real, assim, a realidade da época dele. Então, toda essa parte de contista entra também numa noção de cronista. Ele está lá narrando a realidade, aquele tempo daquele lugar, naquela época. Então é muito legal. Esse conto, para mim, ele é fantástico. Eu sou fascinado por esse conto, já li várias vezes. Ele é um conto mais longo, ele tem mais de 50 páginas, tá? Então, assim, mas é uma narrativa maravilhosa e vale muito a pena, tá? Eu sou fascinado, né? Não tem nem o que falar, assim, o tanto que eu gosto desse conto. Outros contos desse livro que me fascinam muito, muito mesmo, é o... Esse aqui, cara, é uma obra de arte verdadeira, A Recusa dos Carniceiros. Tá aqui, ó. Nem sei se vai dar para ver direito. A Recusa dos Carniceiros, ele tá narrando um período aqui, ó, 1830, e ele vai fazendo uns paralelos muito louco, cara, que ele vai falando assim, ó, estamos em maio de 1830 na Câmara dos Deputados, o senhor Antônio Pereira Rebouças, em seu discurso, lembra do que aconteceu há poucos anos, e aí ele vai fazendo um apanhado histórico. E aí ele vai mostrando o Brasil de 1830 e vai fazendo comparações com o que estava acontecendo no mundo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó,
Ele fala: recuando a junho de 1826, um bom ano para os best-letters. Aí ele vai falar da França. Alfredo Victor Conte publica Poemas Antiques et Modernes. Deve ser poemas antigos e modernos. Portugal, Dona Branca, João Batista Silva Leitão de Almeida Garré introduz o vírus do romantismo. Então ele está fazendo um paralelo. Olha, em Portugal estava começando a existir o romantismo. Na França, fulano publicando não sei o quê. Aí vai falar Robert, na Alemanha, Heinrich Heine, o poeta dos versos musicados por Schumann, tem impresso seu livro Reichsbilder. Não sei ler em alemão. E aí voltemos à nossa Câmara dos Deputados. Aí ele vai fazer uma discussão. O que acontecia no Brasil daquela época e o mundo? Sabe, assim, os livros sendo lançados, fala na Rússia, aqui ele fala da Rússia, aí ele vai falar depois da França, se eu não me engano ele chega em Flaubert, e aí ele vai narrando o que estava acontecendo. E a recusa dos carniceiros é porque na época existia pena de morte. E os carniceiros decidiram se recusar a matar as pessoas. Aí vai chamar quem? Chama o açougueiro, aí chama não sei quem, aí ninguém quer fazer isso. Aí na hora que tem que aplicar a pena de morte, aplica mal aplicada, e é uma decepção para as pessoas, e as pessoas iam para as praças para assistir a matança, né? A pena de morte, era um evento naquele momento. Cara, e o Rubem Fonseca narra isso de uma forma que você fica, assim, chocado. Você fala, não é possível, velho. O cara, ele é um narrador fantástico, isso é indiscutível, tá? Então, assim, esse conto vale o livro. Se você pudesse ler só esse conto e tivesse uma leitura mais aprofundada, assim, uma capacidade de entendimento de Rubem Fonseca, vamos supor que você nunca leu, aí você leu a primeira vez, você vai tomar um choquezinho assim, porque qualquer coisa do Rubem Fonseca que você lê pela primeira vez vai ter um choque. Mas depois você acostuma com a qualidade narrativa dele e vou te falar, viu? É fenomenal. E, por fim, né? Não poderia falar do romance negro sem falar de romance negro. Romance negro vai ser uma narrativa. Dentro dessa narrativa, como toda narrativa de Rubem Fonseca, tem amor, tem ódio, tem morte. E a pessoa que é envolvida com a outra começa a discutir o que é o romance negro, né? Para quem não sabe, o romance negro é esse romance policial, essa coisa toda que envolve ali, que começou na América com... Como é que chama mesmo, velho? Aí ele vai fazer uma discussão aqui, vai ter um apanhado ali, um romance e um romance negro, e as discussões que envolvem o livro, assim, o conto e a narrativa. E dentro disso, como é uma característica do próprio autor, ele começa a te dar uma aula sobre o que é o romance negro. Então, assim, os dois protagonistas da história, eles discutem ao ponto de ter, assim, uma qualidade de conhecimento que é a característica do nosso amigo Rubem Fonseca, que é surreal. Então, assim, ele vai falar de Conan Doyle, vai falar de Humberto Eco, vai falar de autores que a gente nunca viu na vida. Provavelmente ele entra em questões de teoria da literatura também, que a gente muitas vezes nem sabe do que ele está falando. E como era uma pessoa muito culta, muito erudita, o Rubem Fonseca ele tem um conhecimento surreal assim da literatura, né? De tudo que ele fala, ele tem um conhecimento absurdo. E ele entra nisso. Então, vale assim, vale cada minuto, tá? Se você quiser conhecer Rubem Fonseca além do óbvio, esse aqui, ó, é fantástico. Romance Negro e Outras Histórias. Ah, eu quero conhecer o Rubem Fonseca basicão, o óbvio do Rubem Fonseca. O Cobrador. Esse livro aqui tem um vídeo do canal surreal sobre esse vídeo, tá? Surreal, muito além do óbvio do Cobrador. E você quer conhecer o óbvio do Rubem Fonseca? Feliz Ano Novo, vestibulares e tudo, que é muito fenomenal. Sobre o romance, vou entrar no universo do Rubem Fonseca. Começa aqui, ó, agosto. Começa por agosto, vale a pena. É uma narrativa sensacional, já foi livro de vestibular várias vezes, tá? A narrativa é de agosto de 54, suicídio de Getúlio Vargas e tudo que acontece em volta. Só que como o nosso mestre Rubem Fonseca gosta, é uma narrativa histórica inventada.
obviamente, tudo que é histórico tem um pouco de invenção, né? E o Rubem Fonseca gosta muito de trabalhar isso. Em agosto, você vai ter a narrativa que vai passar pelo nosso grande parceiro de aventura, que é o... Como é que ele chama mesmo, velho? Matos. Nosso amigo principal aqui, né, como se fosse um personagem principal, Alberto Matos. Esse Alberto Matos, ele vai aparecendo muito assim no livro, ele é o comissário de polícia e ele tem uma peculiaridade que os outros personagens do Rubem Fonseca também têm, que é uma curiosidade aguçada a nível assim de pesquisar, sabe assim, de perguntar para um morador de rua sobre alguma coisa e levar a opinião do morador de rua, aí leva a opinião do porteiro, aí vai conhecendo as prostitutas, aí vai não sei o que, aí tudo vai fazendo um sentido. E falando nisso, é muito legal que tem uma parte aqui desse livro que ele vai mostrando um personagem que faz parte do alto escalão do governo, que ele vai mantendo uma garota de programa, né, uma prostituta, num apartamento, aí ela compra roupinha, é aquele senhor mais velho mantendo aquela menina de 20 anos. E isso, assim, de 1950, acontece em 2000, acontece em 2025, vai acontecer daqui a 50 anos nesse nosso Brasil. E ele vai narrando, assim, cada pontinho dessas micro histórias que contam a ideia real do que seria esse agosto de 54. Tem partes que você pensa que é cômica, mas que acontece na verdade, tipo o tiro do Lacerda, que foi errado, entre outras coisas. Eu não vou entrar num spoiler desse livro, é mais um incentivo. Eu quero conhecer a literatura do Rubem Fonseca. Leia Agosto. Mas eu quero ler outro romance além de Agosto. Se você já está um pouco avançado, lê esse aqui, ó. Vamos supor que você já está um pouco avançado. A Grande Arte. Esse livro aqui é fenomenal, tem um vídeo só sobre ele. Já li também várias vezes, que eu gosto muito desse livro. E esse aqui, ó, Buffo Spallanzani. É uma edição mais nova também, não sei nem de quando que é, tá? Mas é uma baita de uma edição muito bonita, muito bem feita. Essa, depois que ele foi para essa nova fronteira, né? Um material gráfico muito legal. Mas enfim, é isso. Eu falei de um livro, já falei de um monte, Então vou deixar aqui para vocês essa ideia, tá? Quero começar Rubem Fonseca lendo romance no básico, leia Agosto. Eu quero ler um pouco mais aprofundado, assim, uma narrativa já mais não sei o que. Buffo Spallanzani também é sensacional, tem um filme dele, inclusive. A Grande Arte foi o primeiro jabuti do Rubem Fonseca, 80 e, eu acho que 81, 82, já não sei mais. Deixa eu confirmar aqui. No geral é isso, tá? Conheça a obra do Rubem Fonseca, leia Rubem Fonseca, vale muito a pena, é um grande escritor brasileiro, é um gênio da língua portuguesa, com toda certeza. Tá? E se você quiser conhecer o meu livro sobre o Rubem Fonseca, deixar aqui para você conhecer também, que provavelmente deve ter um vídeo no canal sobre ele. Se eu não fiz ainda, eu vou fazer, sobre quem é o Rubem Fonseca. E aqui eu exploro a narrativa tipo, de várias pessoas, de vários acontecimentos que envolvem obras dele, uma pessoa que lê um livro dele, uma pessoa que foi querer conhecer o Rubem Fonseca pessoalmente. Enfim, é uma narrativa muito legal, são vários contos e esses contos envolvem tanto o autor quanto a sua obra, beleza? Então fica aqui a dica, te vejo no próximo vídeo. Se você já leu Rubem Fonseca, me conta aqui nos comentários o que você já leu, se você gosta dele e se você quer indicar algum livro para outra pessoa. Fica aqui a indicação, Romance Negro e outras histórias para você começar nos contos. Valeu? Te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.